Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos começar mais uma vez uma série de webinários da Spring, onde a gente sempre está falando, sempre está trazendo inovações para vocês, tanto de tendências corporativas, dicas e truques de e-learning maravilhosos e também, casos de nossos clientes são casos de sucesso. Representando um pouco, falando um pouco mais da nossa empresa, para quem não conhece, a Spring está há mais de 20 anos no mercado. Ao longo desses 20 anos, aí, a gente já foi premiado inúmeras vezes também como questão de ser a pioneira de software de e-learning, ser especialista nesse requisito corporativo que a gente tem tanto na frente como o SuiteMax, como o Learn, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. SuiteMax, então, ele é o nosso criador de cursos, né? E o Learn, ele é a nossa AVA, o nosso LMS, para que você consiga tanto colocar a aprendizagem acadêmica como a corporativa também em dia. Falando um pouco de mim, estou aqui de novo, Simone, sou a Country Manager do Brasil aqui da Spring, sempre apresentando esses webinários maravilhosos para vocês. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Helena, vai falar de um tema assim que eu sou suspeita em dizer, mas é algo que eu gosto bastante, que é a postura digital para os professores. Boas práticas, principalmente quando a gente vai fazer esse curso online, já que a gente está caminhando para uma era cada vez mais tecnológica. E agora eu deixo nas mãos da Helena maravilhosa para adentrar o palco da Spring e fazer uma ótima apresentação para vocês. Uau, que introdução gostosa! Ótima tarde para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar aqui a apresentação, acho que está dando certo. Prontos ou não, lá vamos nós, né? Já deu nosso horário, vamos começar. Primeiramente, quero me apresentar para vocês aqui. Quem é Helena Ferrari, né? Então, sou eu sou Relações Públicas, eu sou gestora de mídias digitais, eu sou recentemente professora universitária aqui na PUC Campinas, eu também tenho 35 anos, fiz esse ano, não tenho filhos ainda, e também gosto muito de viajar, de conhecer locais, então só um pouquinho sobre mim para vocês conhecerem um pouco mais. Quem tiver interesse em se conectar comigo, no Instagram eu estou bastante, é no @HelenaFerrari, PD, de posicionamento digital, tá certo? Eu tenho a Helena Ferrari Posicionamento Digital desde 2014, que é uma empresa que eu abri, né, justamente para ajudar os empresários, os pequenos empreendedores e mesmo pessoas que tenham dificuldades em montar estratégias de comunicação e conseguir se relacionar melhor com as pessoas que estão ao redor delas, né? Então, é um trabalho bem específico, consultoria, eu sou educadora digital, então é algo que eu faço dessa forma que a gente está aqui mesmo, né, virtual também, para quem está precisando desse trabalho. Então, caso tenham mais interesse, podem olhar lá. Mas hoje a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar aqui para vocês um pouquinho o roteiro que a gente vai fazer. A gente vai falar um pouquinho, vocês viram o tema, né? Que é essa questão da postura digital para professores ou para pessoas que são apresentadoras, que estão falando para alguém, né? Que estão ali à frente da fala, tá? Com relação a boas práticas em cursos online. Então, a gente vai passar por 3 etapas, basicamente. As formas e propósitos digitais, o que é isso? A forma que eu me relaciono no digital hoje e os conteúdos que eu posso utilizar para ser estratégico, para eu chegar do outro lado e conseguir me comunicar da melhor forma, tá certo? Vamos lá, se vocês tiverem algumas dúvidas, podem ir passando aqui, ou mesmo alguns comentários, tá? Que eu tô com o chat aberto, eu tô com 2 telas, por isso que de vez em quando eu viro a minha cabeça para cá. Vamos lá. Aqui, ó, qual que é o objetivo de hoje, então? A gente vai conhecer juntos e a gente vai praticar os pilares escolhidos para eu poder entregar soluções para vocês melhorarem os cursos online de vocês ou mesmo darem dicas, né, para quem está hoje à frente da fala, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo propósito e formas e propósitos. Como assim, Helena? A gente vem primeira história assim, né? Para a gente entender um pouco mais. Quando somos o professor, a professora, ou quem está apresentando ali, a gente tem uma expectativa de como que vai ser a apresentação. E, na verdade, não é bem assim que acontece, né? Vocês estão vendo aqui na imagem. Então, a ideia é dar tudo certo e vocês gostarem e todo mundo aprender com isso. E
sem nenhum problema, sem nenhuma barreira, sem nada. Só que a realidade é a que está aqui embaixo, né? Então pode acontecer da minha conexão falhar, de vocês não estarem me ouvindo direito, ou mesmo meus slides falharem, eu travar porque eu fiquei muito emotiva aqui, não consegui lembrar o que eu precisava falar para vocês. Então, muitas coisas podem acontecer e isso é normal, tá, gente? Isso é normal. Então, vamos viver a nossa realidade. Viver de expectativa só traz estresse, só traz nervoso, e isso é à toa. Porque quando você sabe o que você vai falar, quando você tem domínio do que você vai falar, tudo bem se você tiver que viver essa realidade que está aqui embaixo, tá? Então, essa é já o primeiro olhar que eu vou trazer aqui para vocês. Me falem se faz sentido isso no chat aqui. Eu vi que tem emoticons. Tem emoji aqui, dá para vocês colocarem um joinha, ou mesmo uma carinha assim. Será que é isso mesmo? Não sei, né? Eu vivo essa realidade aqui, não sei vocês, mas vamos lá. Quero que vocês me falem. E aí, cadê? Pensando nisso, hoje, onde é que vocês estão nas mídias digitais, conectado aqui no digital para conversar com quem está do outro lado? Ah, Helena, mas é que eu não quero ficar no YouTube, no Instagram, no Facebook, eu tenho que conectar no WhatsApp, ainda tenho que entrar na plataforma. Ah, é muita coisa. Eu preciso mesmo estar? A resposta é a seguinte: esteja de verdade onde você vai se conectar com quem está do outro lado. Eu, por exemplo, já passei o meu Instagram para vocês porque eu quero muito me conectar com vocês, eu quero saber quem são vocês, entender um pouquinho melhor sobre vocês. Afinal de contas, a gente não se conhece ainda, a gente acabou de ter um contato aqui, né? Eu sei alguns nomes e onde vocês moram, mas só, eu não sei mais nada. Então, a gente indo atrás das informações de hoje, isso aqui é um post fresquinho que eu coloquei hoje. Minha apresentação já estava pronta, mas eu atualizei esse daqui com relação à quantidade de pessoas dentro de cada interface hoje, dentro de cada lugar. Ah, mas aqui hoje o Facebook não está muito em alta. Já ouviu falar isso? Olha só, no Brasil ele está em terceiro lugar ainda, ele está sendo muito bem utilizado. Então, às vezes, a sua ideia de alguma coisa pode não ser a realidade dos fatos, tá? Então, isso é algo que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Sem contar que, olha isso, hoje a gente tem vários tipos de curso online. Eu trouxe aqui um geralzão para saber como é que você está hoje trazendo os seus cursos ou mesmo passando as suas informações. Aqui a gente tem um curso de culinária, né, colocado de uma forma até engraçada aqui, do jeito que a moça colocou. De repente tem um outro moço colocando que ele também tem um curso, mas aí fala um pouco mais dos valores, é um pouco mais rápido na hora do investimento para a gente saber quanto custa. Aqui uma moça colocou que ela faz, né, o curso de penteados. Então, tudo isso para mostrar para vocês e perguntar para vocês o que vocês... como que está sendo hoje a apresentação? Mesmo a minha apresentação que foi para vocês, né? Poxa, deu para entender o que ela ia falar? Ficou claro? Não ficou? Isso é uma postura digital, um posicionamento digital que a gente coloca quando a gente resolve apresentar algo para alguém. Faz sentido? Inclusive é a parte inicial, né? É aquele primeiro contato, aquela primeira impressão que fica. Muita gente fala isso, né? Olha só, escola de bolo 4.0. Então, a gente já sabe que ela é mãe, já está escrito ali, os tipos de bolo que ela faz, ela mostra. Como é que está sendo isso para você, que apresenta hoje, que tem um curso? Como que você está colocando isso para a gente, para fora? Quem que você está mostrando que você é? Essa é a pergunta que fica por aqui. E aí, eu vou passar para vocês algumas dicas valiosas. Se estiver muito rápido, vocês me avisem, que hoje eu acordei acelerada. Os comportamentos nas mídias acontecem das seguintes formas. Existem tipos de pessoas, tá? E essas pessoas somos nós. Eu vou falar aqui vários tipos, eu me identifico em alguns aqui, e eu quero saber de vocês, se vocês se identificam em alguns lugares aqui também, tá? A gente tem, por exemplo, as pessoas que são ultras. Como assim? Um perfil ultra, ela verifica as atualizações dezenas de vezes por dia, e ela admite uma obsessão. Ela fala, eu gosto mesmo de ficar aqui. Então, 14% dos usuários do Facebook gastam no mínimo 2 horas por dia na ferramenta. Então, assim, é um tipo de pessoa, é um perfil de pessoa, tá? Dentro do digital. Aí vocês vão observando aqui. Essa aula vai ficar gravada? Sim, ela vai ficar. A Simone tinha contado alguma coisa, depois ela explica melhor para a gente como funciona o acesso. Tá bom, Débora?
E aí, além dos ultras, a gente tem os negadores. Então, assim, tem pessoas que falam que as redes sociais não controlam as vidas delas, mas elas ficam ansiosas quando elas não conseguem acessar, quando não tem Wi-Fi, quando não tem o sinal, quando a bateria acabou, a pessoa já fica nervosa. Alguém se identificou por aí? E aí eles falam aqui, né, que 20% dos usuários do Facebook se sentiram ansiosos ou isolados quando se tivessem, por acaso, que desativar as suas contas, eles perderiam tudo que eles já fizeram, né? E aqui a gente tem os espreitadores. Eles se escondem nas sombras do cyberespaço, observam o que os outros estão falando, mas raramente ou nunca participam. Então, até aqui, por exemplo, eu não sei quantas pessoas a gente tem. Sei sim, ó. A gente está com 72 pessoas. Não estamos com todas as 72 pessoas comentando no chat, porque algumas estão observando, e tá tudo bem, é o seu perfil, é o seu jeito. Então, tudo isso para eu falar, e vou falar isso várias vezes para a gente entender por que eu estou trazendo os perfis de pessoas no digital, porque esses são os perfis que a gente vai ter como ouvintes, né? Como alunos ou como pessoas que estão nos escutando. Faz sentido isso para vocês? Vocês já se identificaram com algum dos perfis? São vários, ó. A gente tem os fantasmas, tem gente que cria perfil anônimo por medo de entregar as informações para pessoas estranhas. Isso é natural também, acontece. Renata, você acha que está em muitos? Eu também me identifico em vários aqui, isso é super natural, tá, gente? É bom que tenha esse conhecimento que existe esses perfis, porque senão a gente fica achando que, eu tô falando aqui, mas ninguém tá falando nada, eu não sei se está sendo bom. Então o apresentador, o professor, ele fica inseguro nesse momento, porque não sabe como é que está sendo a interação aqui. É diferente de quando a gente está presencial, que a gente vê o olho, se a pessoa está olhando no teu olho, se ela não está no celular, ou se ela não está dormindo, sabe? Então isso é bem bacana. Aqui a gente tem os mergulhadores. Eles acessam as páginas de vez em quando, normalmente ficam dias e até semanas sem postar, que isso é normal também. Isso pode acontecer quando a pessoa também está fazendo um curso, alguma coisa que é semanal, por exemplo, e às vezes o mergulhador ele vai acessar a tarefa, alguma coisa, só um pouquinho antes do prazo da entrega, sabe? Então isso acontece. A gente tem os virgens também, que eles falam que eles vão dar os primeiros passos nas mídias sociais, então eles não têm perfil, eles não tinham esse acesso ainda, a pandemia veio e também trouxe esse momento, olha, eu preciso que você tenha uma conta aqui para poder conversar com as pessoas, para poder entender melhor o que está acontecendo no mundo, né? Então, o tal do metaverso que a gente conversa, o metaverso existe, e ele é isso aqui, ó, que a gente está vivendo, né? Então, eu estou conversando aqui com vocês, usando uma ferramenta e usando uma plataforma. Então, o meio de comunicação que muda quando a gente está realmente no metaverso, né? E aí, a gente tem também os reclamões, que são mansos e calmos em conversas cara a cara. Tá? Passa na rua, conversa, tá tudo em ordem. Agora, quando ela tá online, a pessoa vira uma pessoa bem teimosa, né? E começa a dar umas reclamadas boas ali. Tem esses também. Aí a gente tem os substituídos, que são pessoas que adotam uma personalidade no online e que, na verdade, quando você conhece ela pessoalmente, ela não era nada daquilo que você imaginava, né? Então, a gente tem esse olhar também. E os informantes. Então, tem muita gente que vai lá e fica procurando aprovação, são os primeiros para compartilhar, eles ficam falando as últimas coisas que aconteceram no mundo, e tá tudo bem também, porque ele gosta de informar, de passar, ele acha importante, né? E tá tudo certo. Aí fica aquela concorrênciazinha, assim, né? Principalmente quando é entre alunos, ou pessoas que estão aqui entre nós, querem realmente passar. Não, mas é que eu vi essa porcentagem, Helena, e eu quero saber se é isso mesmo. Então, sim, são pessoas informadas que querem ajudar a gente também, e eu adoro elas, tá? Eu me identifico com elas, inclusive. A gente tem os questionadores, que eles sempre estão lá, mas onde você viu isso? O que está acontecendo? Quando? Mas quem que falou? Por que isso é importante para mim? Tá? Eles fazem sempre perguntas a fim de começarem uma conversa. Tem os perseguidores por aprovação, né? Isso acontece demais. A gente conhece pessoas assim, ou às vezes a gente é assim também, a gente sabe do que eu estou falando, né? Muitas pessoas se sentem mais confortáveis em falar pela internet. É verdade, Renata. Você se sentiu mergulhadora, Angélica, um pouquinho? Filomena mais que um perfil. Olha só que legal. Muito bacana. É bom saber de vocês isso, porque a gente tem os pavões também, ó, que fazem
esse concurso de popularidade, fazem muitos seguidores, muitos fãs, muitas curtidas. Será que um professor, ou mesmo a pessoa que está apresentando, ela pode ser um perfil pavão, ou um aluno, ou vários alunos, ou várias pessoas que assistem podem ser um perfil pavão, que a gente consegue identificar e entender onde colocar ela na dinâmica, o que fazer com ela. Então, analisar esses perfis, vocês estão vendo como é importante? É quase uma lição de casa de quem vai apresentar do professor, para poder ter o melhor engajamento aqui, a melhor conversa possível nesse tempo que a gente está. Porque, afinal de contas, a aula, antigamente, né, que ia na lousa e tudo mais, isso morreu já. Dentro da sala de aula, eu estou dentro da sala de aula hoje, eu posso falar com categoria, a gente não faz mais dessa forma, a gente faz um sistema de aula invertida, que os alunos também estão muito lá na frente, muito no palco, digamos assim, né? Então, isso já é uma realidade. E aí, a gente tem essa questão também da forma de falar. Porque se eu estou falando aqui para vocês de um jeito, é porque eu entendi, e a Simone e a Arina me explicaram que tem o chat, que vocês vão conversar comigo, e aí eu estou olhando aqui na tela para tentar o máximo possível olhar no olho de vocês, que é uma forma de eu ter um contato visual com vocês, né? Então, mas além disso, eu preciso saber como que eu vou falar. Então, dentro das redes sociais, a gente tem formas diferentes de falar, e trouxe um exemplo aqui, né? Por exemplo, no Facebook, eu posso falar que eu gosto do café. Agora, se eu estiver no Twitter, eu vou falar, eu estou tomando #café. Se eu estou no LinkedIn, eu vou falar, eu sou boa em tomar café, porque é uma habilidade que eu tenho, certo? E no YouTube, eu vou falar, gente, me assiste enquanto eu tomo meu café. Percebe a diferença? Só nesse exemplo básico, assim, bem facinho, com relação a algo que todo mundo, ou a maioria daqui gosta, que é café. Espero que, inclusive, vocês estejam tomando o melhor café do mundo nesse momento, que é o café feito por vocês, para vocês acompanharem aqui, tá? Vão me falando o que vocês estão sentindo, se faz sentido isso aqui para vocês ou não. Aqui tem uma outra forma, né, um outro exemplo que eu vou passar, para a gente não... Porque eu quero passar outras coisas aqui também para vocês, que eu tenho o horário, quero respeitá-lo, e aqui também outras, só para vocês verem quantas ferramentas, né? Então aqui, ó, a gente tem o Pinterest, tem o Meetup, tem vários aplicativos aqui que eu não sei se todo mundo conhece e se todo mundo usa, mas cada lugar tem a sua forma certa de conversar, tá certo? E aí, a gente, saindo um pouquinho dessa parte, entra na parte do relacionamento. E aí eu quero um pouquinho a ajuda de vocês, tá? Vamos lá. A gente vai primeiro entender como é que está o seu relacionamento digital com os seus alunos. Ou, se você não é professor, como é que está o relacionamento digital com as pessoas que você normalmente apresenta, ou que você gostaria, talvez, de apresentar um dia que você fizer um webinar, igual eu estou fazendo, por exemplo, ou se você fizer um curso online, que é o caso, né? Então, peguem aí um pedacinho de papel, de caneta, ou se não, marquem aqui mesmo no chat, quem quiser deixar isso público, coloca aqui para mim. Como é que está o seu relacionamento digital? Como assim, Helena? A pergunta é, você está seguindo pessoas que você gostaria que te assistisse? O que normalmente elas fazem? Você curte as coisas que elas fazem ou não? Tá? Se a resposta for não estou fazendo isso, já fica um alerta aí de faça, né? Eu tive a possibilidade, por exemplo, de entrar rapidinho no perfil do Instagram antes de entrar aqui, para checar como é que está a interatividade no perfil da Springs e checar quem estava assistindo os últimos webinars e tudo mais, bem rapidamente. Eu podia ter feito isso antes, com certeza, mas eu pelo menos dei uma olhada. Quando você está apresentando, quando você faz alguma coisa, você já fez isso? Você tem esse hábito de fazer? Se não tem, vamos começar, tá certo? Débora, sou entrevistadora, se tiver dicas extras, agradeço. Com certeza, se tiver alguma dúvida mais sim, direcionada, pode perguntar aqui também que eu te ajudo, tá, Débora? E aí, depois que a gente entendeu um pouquinho de como é que está o nosso relacionamento digital hoje, com quem vai nos assistir, com quem vai nos ouvir, a gente vem um pouquinho para essa parte de mitos e verdades. Pensa comigo, será que o tempo de aprendizagem da pessoa que está no online é rápida ou é devagar? Ou os dois? Ou variado? E aí, quem está apresentando, como eu, por exemplo, eu preciso entender que aqui dentro podem ter pessoas que têm mais dificuldade de entendimento do que eu estou falando, porque eu estou falando coisas novas, ou
são pessoas que já entendem o que eu estou falando, estão acompanhando, ou que não está conseguindo... Peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui mesmo? O que você está falando? Você pode começar de novo? Então, esse olhar do aluno, ele vai acontecer sempre. E esse olhar da outra pessoa que está do lado, né, o professor ou a pessoa que está na fala, ela precisa entender isso, de que quando eu pergunto aqui para vocês e peço para vocês escreverem ou colocar carinhas e tudo mais, é para justamente eu entender, fazer um termômetro, exatamente, Angélica, um aprendizado variado. É para eu fazer um termômetro de como é que está sendo o acompanhamento do que eu estou falando. Afinal de contas, eu já estou há 22 minutos falando aqui. Será que está todo mundo entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão acompanhando? Então, você fazer isso de forma constante e não simplesmente falar de uma vez tudo que você tem que falar e aí acabou o tempo e pronto, acabou. Ufa, já fiz a minha parte. Não adianta você só fazer a sua parte, sendo que o outro lado às vezes não entendeu nada do que você falou. Ou seja, será que você fez sua parte mesmo? Não, né? A pessoa precisa realmente entender. Então, você se certificar que ela entendeu é muito importante, até com relação a você, Débora, que é entrevistadora. Será que a pessoa do outro lado entendeu a pergunta que você fez? Porque às vezes ela está respondendo uma coisa que não foi o que você perguntou. Agora, será que ela está respondendo errado? Ou respondendo dessa forma porque você não soube perguntar também? Tem os dois lados, né? Então, ter essa empatia, esse cuidado na hora de conversar. Ouvir, no caso, ler o que vocês vão digitar, né? Eu gosto muito quando, por exemplo, tem a possibilidade de vocês aí do outro lado, né, abrirem as câmeras ou mesmo abrirem os microfones para falar comigo, eu prefiro do que quando a pessoa só escreve. Mas aí já é o meu perfil de professora, de apresentadora, né, aqui do outro lado como educadora digital. Como é que é o seu perfil? Já parou para pensar nisso? Como é que fica mais fácil para você? Porque, afinal de contas, a gente está usando um meio de comunicação. Do outro lado, continuam sendo pessoas, da mesma forma que era quando era no pessoal, né? Então, essa questão ela é importante, do tempo de aprendizagem. E aí, a questão também do foco dos alunos. Se eu falar para vocês aqui, ó, gente, vamos todo mundo mandar um joinha aí para ver se vocês estão gostando? Eu estou me certificando também que vocês estão focados aqui e que vocês não estão no celular ou assistindo série ou lavando roupa, lavando louça, fazendo qualquer outra coisa dentro de casa que precisa ser feito. Olha lá. Todo mundo que está mandando coisa aqui está com foco nesse momento, tá? Então, isso é muito importante para quem está aqui do outro lado saber, o apresentador, né, o professor, saber que está tudo em ordem. Faça isso com frequência. Ai, mas não é chato ficar pedindo para a pessoa fazer as coisas? Não é, nem um pouquinho. Ela faz parte agora da dinâmica que a gente está fazendo, tá? A Simone voltou. Voltei. Até aproveitando um pouco o gancho ali que a Helena está comentando, até para quem não é professor, quem trabalha em outras áreas, que nem a Débora, que é entrevistadora, quem trabalha na área de vendas, na área comercial, ou vice-versa, quando a gente vai falar com o cliente, quando você vai fazer uma apresentação de algo, a gente sempre para, pelo menos eu sempre faço isso, a gente para e pergunta, está fazendo sentido para você o que eu estou falando? Alguma dúvida? Para que você chame de novo aquela atenção. E o aluno é isso, né? Ele é justamente isso. Eu vejo pela minha filha, eu tenho uma filhinha de 5 aninhos, então às vezes a gente está falando com ela está caçando borboleta, Isabela, né? Tá prestando atenção no que a mãe está fazendo, que a mãe está falando, que a mãe está te pedindo. Então, aprendizados variados. E a gente aprende isso na prática. Por mais que você esteja num ambiente de um ambiente virtual, você vai aprender isso apenas na prática, praticando, colocando em prática aquilo que a gente Obrigada aprende. por compartilhar a sua experiência, Simone. É isso mesmo. E a gente compartilhando aqui, né? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. A Filomena falou que é professora, mas a minha relação é muito reativa, poucas vezes interventiva. Apesar da pergunta constante na exposição de estar alguém, se tem alguém por aí, né? Então, às vezes, Filomena, é o jeito que você está falando, usar outras formas de abordar, como eu fiz aqui, usar os emojis, ou mesmo perguntar sim ou não, ou usar questionário, né? Eu vi que dentro da nossa ferramenta aqui do iSprings tem como eu fazer perguntas, como fazer uma enquete aqui, como chama? É enquete mesmo, né? Fazer uma enquete, isso agiliza muito esse momento que você precisa ser interventiva, como você está dizendo, sabe? Veja se faz sentido.
A Érica falou que as câmeras abertas contribuem muito. O aluno tende a focar mais e o professor consegue ver as carinhas de dúvidas, com certeza. A carinha de dúvida não precisa nem falar nada, né? Você já vê a expressão da pessoa assim. Ela já ela faz um negócio aqui, ela já olha assim meio atordoada, então a gente já sabe que vamos respirar e vamos continuar falando sobre mais um pouquinho sobre esse assunto, porque não ficou muito claro, né? O Christian tem a sensação de que de ver as pessoas faz com que possa avaliar se realmente estão acompanhando e se até entendendo, com certeza. Esse é o olhar, né? Então, eu não estou vendo vocês, eu estou tendo que fazer uma leitura do que vocês estão falando, inclusive interpretar, tentando ler aqui, errando algumas coisas ou não, que faz parte também, mas essa sensação é real, né? Quando você está ali vendo o rostinho da pessoa, é melhor, mas não vai ser sempre assim. Por isso que eu estou explicando para vocês. A realidade, a expectativa é essa. A realidade é essa que a gente está vivendo aqui. Eu estou com a câmera aberta, com a minha apresentação aberta, vocês estão no chat e vocês não estão me vendo. Eu não estou vendo vocês estão me vendo. Isso vai acontecer na maior parte das vezes, porque tem as questões também de a pessoa não quer abrir, ou se for obrigatório abrir, isso não é muito utilizado ainda e as coisas ainda vão mudar. Por isso que é bom que a gente acompanhe sempre, né, o que está acontecendo. Mas já que vai apresentar, vamos fazer da melhor forma possível. E como é que está sendo isso para vocês, né? Esse olhar. Cadê? É o quiz, Geraldo. Obrigada. Eu estava falando enquete, era quiz. E aí, mais uma coisa com relação a mitos e verdades, tem muita gente que fala essa questão de, para prender a atenção das pessoas, trazer uma solução ou mais de problemas que elas estejam vivendo. Então, como vocês fizeram aqui, né? Eu acabei fazendo esse recurso agora com relação à nossa entrevistadora que está aqui presente. Ela trouxe um assunto, ela não perguntou algo específico, mas eu já aproveitei e comecei a trazer algumas possíveis soluções para ela, sabe? Por que não fazer isso com os alunos também? Às vezes eles acabam soltando uma frase ali no meio e você pega esse gancho, né? Então, a sua aula percebe que eu estou aqui falando com vocês, eu estou acompanhando a minha apresentação de prese aqui, de slides para vocês, mas eu não estou presa a isso. Eu estou bem solta, vendo o chat de vocês, pegando o raciocínio e tentando fazer o webinar dessa forma, de uma forma mais prática, de uma forma mais leve, para ver se todo mundo está entendendo o assunto que eu estou passando. Eu não mudei de assunto, a gente não parou para falar sobre as férias, ou que férias, Helena, não existe férias, sabe? Então, esse é mais ou menos o olhar que a gente tem quando está apresentando, tá? E aí, eu quero trazer para vocês também, olha só como passa rápido, já deu meia hora, hein? A gente tem aqui com relação às estratégias, né? Então, quando tem mudança de rota, o que a gente faz quando está mudando a rota? Ou seja, deu um problema, ou não conseguiu abrir, ou aconteceu qualquer outra coisa. O que eu faço? Como que eu me organizo? Primeira coisa, não está aqui, é o número 0. Respira. Eu sei que eu não estou respirando muito hoje, mas eu juro que eu estou respirando o mínimo que dá. Então, vou parar agora. Respira. Ai, mas não é chato, Helena, ficar respirando enquanto os alunos do outro lado estão esperando eu falar alguma coisa? Você não é uma máquina de falar. Você precisa respirar. Você pode usar a técnica do tomar água. Então, por exemplo, eu vou falar agora para vocês. 4h31 da tarde, no horário de Brasília. Vocês já tomaram água de vocês? Vamos tomar um gole? Ó. Uma técnica para eu tomar minha água, para eu respirar como apresentadora, e não demorou nem um minuto para eu fazer isso. Então, isso também me ajuda a ficar mais calma, para eu continuar o trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês, porque, eu estou suando. Eu estou suando não só porque está calor, mas eu fico, poxa, será que eles estão gostando? Tem 70 pessoas, né, aqui. Não estou no ambiente que eu estou, mas eu sei que cada um está na sua casa assistindo, no seu ambiente. Então, é uma responsabilidade que eu tenho de passar o que eu estou falando para vocês, percebe? Então, não posso deixar isso me abalar. Eu realmente vou respirar e fazer o melhor que eu posso. Então, pense sempre nisso. Respira e faz o melhor que você pode com o conteúdo que você sabe lidar, certo? Pode acontecer também dessa questão de organização que eu vou passar aqui para vocês, mas antes disso, o Sérgio falou que entende ser muito importante valorizar os conhecimentos prévios dos ouvintes acerca dos conteúdos desenvolvidos. Com certeza. Eu tive vontade de perguntar para vocês antes, como eu não sabia quem ia se inscrever ou não,
de saber o quanto que vocês sabem desse assunto, quanto vocês têm dúvidas. Só que não é sempre que a gente consegue fazer isso, sabe, Sérgio? Seria o ideal. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, tenta no meio do caminho mesmo, porque aí você vai se segurando da mesma forma que eu, com um chat aqui, né, com a conversa, se tá tudo certo, se tá todo mundo indo para o mesmo caminho que eu estou. Faz sentido? Que mais? A Simone usa a técnica da pausa para água. Boa! Essa é ótima, né? Que bom que você usa também. Eu também gosto bastante. A Débora está falando aqui que ela está nessa fase de mudança de rota, criando um novo projeto. Perfeito. E essa sensação, né, de eu vou criar do zero, papel em branco, slide em branco. Inclusive, será que eu vou continuar usando os meus PDFs, os meus slides do jeito que eu fazia? Ou será que eu vou pegar uma ferramenta nova, que é online, tipo a minha aqui, eu estou usando o Prezi. O Prezi, gente, eu até vou escrever o nome aqui para vocês no chat, como é que ele, o nome dele aqui, ó, certinho. Ele é online, gratuito. Eu não estou sendo paga para falar sobre ele, eu só estou compartilhando algo que eu gosto, né? Então, como aluna do outro lado, eu assisti uma apresentação dessa e eu achei leve, eu achei dinâmica, eu consegui entender o que a pessoa estava falando com calma. Eu tenho dificuldade de ver um slide cheio de coisa e não conseguir compreender o que está na tela e o que a pessoa está falando. Então, essa sou eu tenho dificuldade. Será que outras pessoas que estariam me assistindo também não teriam a mesma dificuldade que eu? Já parou para pensar qual dificuldade que você tem agora me assistindo, que talvez alguém te assistindo num outro momento também teria? Já parou para pensar nisso? E aí, eu vou passar para vocês essas dicas aqui com calma, tá? Vamos ver uma por uma. Eu trouxe 6, se eu não me engano, aqui para a gente poder olhar juntos, tá? Que é essa questão. Primeiro, se organize, né? Como que eu vou me organizar? Se você já vai fazer o curso online, crie uma agenda virtual. Nossa, Helena, mas eu não sei fazer isso. Então, vamos aprender com calma. O que eu vou precisar? Eu vou precisar, então, estar nas redes sociais, talvez que os meus alunos ou ouvintes ou pessoas que talvez eu tenha um negócio, né, e a pessoa do outro lado queira comprar. Primeiro eu preciso entrar nesses lugares, entender onde é que elas estão, criar uma agenda virtual para poder compartilhar, então, ou com um aluno ou com quem vai assistir, quais que vão ser os dias, os horários que vai acontecer o webinar hoje. Eu recebi com 1 hora de antecedência o link dessa sala que nós estamos aqui para poder entrar. Olha que organização de quem organizou isso tudo, que foi a Spring, né? Então, isso muda tudo. Será que você está fazendo isso também? Teve algum outro curso que você fez que aconteceu isso e você gostou também? Então, essa ferramenta é importante, da agenda. O lembrete, mandar o link para a pessoa. Ah, mas eu já mandei o link para ela quando eu fiz o convite lá atrás, ela que acesse. Manda de novo. Fica mais fácil, é facilitado, é quase uma gentileza que você está fazendo. Mesma coisa se eu te recebesse aqui em casa e oferecesse um copo d'água. No digital, a gente faz isso, a gente deixa facilitado o link, a gente explica onde que está. Ah, meus slides, vocês vão precisar deles? Eu vou mandar para vocês depois da apresentação para vocês acessarem. Ah, esse webinar vai ficar gravado, depois vai ser entregue o link para vocês. Olha quantas facilidades que podem acontecer dentro de um curso online, percebe? Então, todos esses ícones, esses temas assim de organização, eles vão acontecendo. Abre o caderno e pensa, poxa, o que eu vou precisar fazer? Então, qual que vai ser a estrutura? Imagina que se não fosse um curso online e se fosse um curso presencial, qual que seria o local? Onde as pessoas sentariam? Como que elas iam estacionar o carro? Ou se elas iam vir de outra forma de transporte? Elas iam tomar água? Elas iam comer alguma coisa? Ia ter pausa do intervalo? Elas iam precisar dormir em algum lugar? Olha quantas coisas se fosse um curso presencial. Já parou para pensar que tem tudo isso também no curso online? Não é só ligar a câmera aqui, tô com vontade de fazer um negócio e começar a fazer. Não é assim. A gente sabe que não é, né? Então, esses olhares também acontecem junto com quem você vai se organizar. Então, no caso aqui, a Spring me ajudou, as meninas me ajudaram, né, a compartilhar o link com vocês. Eu não necessariamente precisei fazer isso. Então, se você for fazer com algum parceiro também, conversa sobre isso. A gente está facilitando para quem vai assistir, porque, poxa, a última vez teve tão pouca gente, né? Será que a galera não está afim, não gostou do tema? Às vezes não é isso, é porque ela não conseguiu acessar. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você já não conseguiu acessar alguma coisa? Eu já perdi alguma coisa, aliás, várias, já perdi vários cursos, várias coisas, porque eu não consegui acessar. E eu não parei para ficar insistindo. Eu fui fazer outra coisa, né? Isso acontece com vocês também, não acontece? Faz sentido?
E aquela máxima, menos é mais? Exatamente. Qual o contexto que você falou isso, hein, Armando? Agora eu me perdi. Se você puder falar, foi alguma coisa que eu falei, né? Das apresentações, será? Do formato da apresentação? Deve ter sido, mas me fala aqui, só para eu ter certeza. Ah, isso, beleza, legal. A Débora, eu mesma só cheguei porque recebi o lembrete, olha lá, tá vendo? Senão a Débora não ia estar aqui com a gente. Oba! Estava aqui em meio às tarefas com as crianças, sem o lembrete, iria perder a aula. Exato. Então, não pense, em primeiro lugar, que a pessoa não entrou porque ela não gostou do tema que você escolheu. Isso é um pensamento clássico, mas de verdade, não é real. É porque tem outras coisas acontecendo também. A gente esquece disso porque não é fácil para a gente enxergar isso agora, né? Então, daqui a pouco vai ficar mais claro, vai ficar mais habituoso. Existe essa palavra? Não. Vai entrar no nosso hábito, tá certo? E aí, a gente vai para a segunda parte aqui, né? A organização acho que ficou bem clara, é algo que precisa ser feita realmente. Ah, que bom que faz sentido, Eliane, legal. A questão do formato das suas aulas online, né? Então, de fato, ou não só a aula online, tá, gente? Às vezes é uma apresentação de um serviço, uma apresentação de uma proposta. Qual que vai ser o formato dela? Você vai fazer online. Qual vai ser o formato, tá? Deixa eu só ver aqui. O Christian falou, eu utilizo agenda, salvo os compromissos, defino um alerta e facilita. Por isso, para muitos, oriento a utilizar e tenho ainda o hábito de enviar um lembrete no dia, algumas horas antes. Perfeito, Christian. Você está no caminho certíssimo. Isso ajuda demais, né? Para quem tem dificuldade, é bacana até ir atrás disso. Poxa, eu tenho dificuldade, mas eu vou deixar isso para depois. Não, aproveita e já aprende sobre isso para você entender que é a base. Depois você vai evoluindo o que mais você precisa aprender, tá? Com relação ao formato das aulas, então é bacana que você defina como é que você quer entregar essa informação, tá? Vou usar a informação que eu sei que tem vários públicos aqui diferentes. Então, será que a gente vai colocar mesmo em apresentação igual eu fiz aqui? Ou será que eu vou fazer tipo um debate? Ou vou fazer com correções, falar assim, gente, vou fazer uma pergunta e eu vou pedir para vocês colocarem aqui, eu vou fazer uma correção agora na hora para ver quem acertou e quem errou. Às vezes facilita, né? Ou se não, vai ser um vídeo explicativo. Escolhe o vídeo, entende como é que consegue colocar o áudio para outra pessoa ouvir. Quantas vezes eu assisti cursos online que a pessoa roda o vídeo, mas não sai o áudio. Aí eu não conseguia entender nada. Isso acontece, a parte ferramental também, né? Então, será que vai dar certo? Às vezes não deu certo de acontecer o vídeo, como é que eu posso fazer o plano B? Isso também é importante pensar, tá? Se vai ser em apresentação, né? E você rever todo esse conteúdo antes de ser apresentado, um pouquinho antes da aula começar. Eu mesma, por exemplo, eu ia fazer esse webinar semana passada. E aí eu não consegui, a gente veio para essa semana. Eu tive mais uma semana para revisar todas as coisas que eu já tinha organizado para vocês, para falar aqui hoje. Então, utilizar esse tempo da melhor forma possível, não deixar para a última hora e muito menos, assim, complicar muito as coisas, né? Hoje, se vocês forem ver, deixa eu até dar um zoom out aqui para vocês verem, ó. Quer ver? A gente está assistindo juntos. Deixa eu voltar aqui na página de cá, ó. Só para vocês terem uma noção. Tem 45 slides, digamos assim, da minha apresentação hoje, percebe? Nossa, Helena, mas é muita coisa. As pessoas não ficam cansadas e aí tem dificuldade de conseguir compreender tudo e tudo mais. Eu que pergunto para vocês. Vocês sentiram até agora que foi essa quantidade toda de slides que eu estava passando? Sim ou não? Super leve, né, Débora? Não. Ah lá. Tá vendo? Então, às vezes, aquele menos é mais que foi falado, eu coloquei menos coisas em cada hora que vocês estavam vendo, mas tem mais informações com relação a slides. Eu não fiz tipo 5. Eu fiz muito mais. Exatamente. E aí a forma como que você fala ajuda, né? Então, se tá funcionando, se todo mundo está prestando atenção, a gente está 40 minutos juntos já. Parece que é tudo isso? Não parece. Passou assim. Pelo menos para mim está passando. Então, isso ajuda muito, né? Ai, que legal, alguém está falando um negócio aqui que eu gosto bastante. Quer ver? Ai, não, realmente não sabia da quantidade. Eu gosto de mostrar a quantidade de slides que eu fiz, justamente para vocês terem esse choque, porque eu tinha esse choque antes, né? Para as minhas aulas da faculdade, né? As aulas na PUC Campinas que eu dou,
por aula, nunca tem menos que 80, para vocês terem uma noção. E a aula, ela tem um tempo limitado também, igual aqui, né? Parece apenas 10, né, Débora? Levíssimo. O Sérgio está falando, você conceitua que uso o mapa conceitual como ferramenta que promove o aprendizado colaborativo e fomenta a descoberta de novos conceitos e suas conexões. Não sei se eu entendi, Sérgio. Você quer falar sobre o mapa conceitual? Ou você só... Ou eu falei, eu fiz tipo um mapa para vocês, eu contei o roteiro, o que a gente ia fazer para a gente poder acessar. Ah, é isso, tá, entendi. Realmente, será que hoje, quando você está apresentando um trabalho ou mesmo mostrando uma ideia, você fala exatamente do que você vai falar ou você já vai um atrás do outro, a pessoa já fala o que ela falou no começo, meu Deus do céu, eu já esqueci. E é aquele momento que a pessoa fala assim, quer saber? Eu vou pensar sobre o que você me passou e depois eu te respondo. Aí a pessoa nunca mais fala com você, porque ela não entendeu o que você falou e ela tá com vergonha de pedir para você explicar de novo, sabe? Isso acontece demais. Muito bacana você ter falado isso, Sérgio, adorei. Que mais que tem aqui? A forma que você fala, que legal. É bom saber disso, gente, porque assim, essa questão também não só para mim, né? Até um feedback para mim acabou acontecendo, mas é bom para quem também está apresentando. Em algum momento da vida vocês vão apresentar alguma coisa. Ou um webinar, ou uma aula, ou uma proposta, uma ideia, uma conversa. Vai acontecer. Independente do que você trabalha, do que você faz hoje, né? E aí, tem essa questão aqui também de você investir em tecnologia, tá? Mas Helena, não tem condição, assim, eu não estou podendo agora, tem PVA, IPTU, uma porrada de coisa da escola das crianças, eu não vou comprar um celular novo, eu não vou, sabe, ter essa condição agora, não tem problema. Presta só atenção numa coisa. Eu, por exemplo, eu estou numa sala fechada, com a porta fechada, e eu não estou usando o fone. Vocês perceberam que eu não estou usando o microfone? Eu estou usando o microfone do computador. Eu dei essa checada antes. Agora, eu não precisaria comprar nada novo se eu não precisasse, já que eu tenho o fone. Então, o fone já ajuda a melhorar o seu áudio. Se você está fazendo algo online, saiba que o seu áudio ele é mais importante até do que a sua imagem aqui. Você sabia disso? Porque se a pessoa está te vendo bem, mas não está te ouvindo, ela perde a atenção. Agora, se ela não está te vendo quase nada, se eu tirar aqui a minha câmera, mas vocês continuarem me ouvindo perfeitamente, eu duvido que vocês vão embora, porque vocês continuam me ouvindo. Talvez percam interesse, porque se eu tirar minha apresentação, por exemplo, vocês não vão continuar acompanhando. Mas aí por isso que é importante a gente ter todos os recursos disponíveis. Não, Helena, eu tenho condição, eu montei um investimento aqui e de verdade eu vou colocar a tecnologia aqui no ar para eu poder fazer as minhas coisas. Perfeito. Então, veja o microfone, veja a câmera. Se a sua internet está ok, eu, por exemplo, não estou usando 3G. Eu assisti um outro webinar um tempo atrás que não deu certo a conexão e tal. Eu fiquei com muito medo de acontecer isso comigo. Eu estou usando o cabo azul. Eu estou usando a internet direto do modem aqui de casa, né? Da internet. Para quê? Para não ter esse risco de acontecer, de cair. Pode acontecer. E aí eu também não tenho controle de tudo isso. Tem que perceber, né? O apresentador, quem está do outro lado, não controla essa tecnologia totalmente. Se ela não... Se passar um ônibus aqui, se acontecer alguma coisa, eu vou falar, gente, infelizmente eu não tenho acesso e a gente não vai conseguir continuar, a gente troca, né? O dia, enfim. Sempre com isso com calma. Eu não sou dona da tecnologia aqui. Se por acaso a conexão acontecer alguma coisa, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance. Depois que eu já fiz isso, não aconteceu mais nada, eu não consigo mais fazer, a gente conversa e a gente se entende, né? Esse é um dos fatores que muita gente fala, não, eu não vou fazer porque minha internet é ruim, aí vai cair. Presta atenção nisso. Faça, mas sem esse medo. E faz o que dá. Se por acaso estiver caindo, você checa, mas se cair, ou se não cair, que às vezes pode acontecer de não cair, você está com esse medo à toa, você continua os seus cursos online e depois me convida para poder assistir também, que eu quero, tá bom? E aí, além disso, temos... Cadê aqui? A imagem direta não deve ultrapassar mais de 3 pontos. É importante não encher a tela. Exatamente, Filomena. Adorei esse seu olhar aqui, realmente. Ajuda, né, na compreensão, porque
se tem muita coisa que a gente já fica, nossa, ela vai falar 15 coisas. Ai, que preguiça. E se eu tivesse falado para vocês lá no comecinho, depois que a Simone me apresentou, que eram mais de 40 slides, vocês iam ficar aqui? Fala para mim no chat, sim ou não? Isso é muito importante também. Não precisa falar tudo que você vai apresentar para a pessoa. Olha, eu tenho uma apresentação aqui um pouco mais longa, mas eu espero que você goste, tá? Então, assim, não começa desse jeito. Já não coloca a pessoa, talvez, na dúvida dela vai prestar atenção ou não. Olha, eu montei aqui algumas coisas para você, ficou um pouco pesado. Não precisa falar isso. Só vai apresentando. Vai apresentando, fala para ela o que você, a ideia que você teve, ou mesmo a aula que você está tendo. Leve, solto e fluido. Só vai, tá? Faz sentido, né? E aí, vamos para a próxima aqui, que é essa questão, ó. Conheça a plataforma e as ferramentas que você vai utilizar quando você estiver online, ou na sua aula, ou na sua apresentação, enfim. Eu aqui, por exemplo, eu tive a possibilidade de ter uns bastidores antes de vocês entrarem, para eu saber aonde que eu posso falar aqui com os administradores, como é que eu faria para compartilhar a minha tela. Então, eu fiz tudo isso antes, sem ter que fazer enquanto vocês estavam aqui juntos, e meio que com vergonha de apertar algum botão errado e fazer tudo errado e desligar o negócio. Dá medo de desligar. Imagina, eu ser responsável por ter desligado o negócio aqui porque eu não sabia mexer. Pode acontecer, né? E não precisa ter esse medo. Pede ajuda um pouquinho antes, né? E conheça essa plataforma o máximo que você puder para você não ter esse medo, tá? Também essa coisa da confiança com os alunos, que é o que eu estou tentando criar aqui com vocês, que não chega nem a ser confiança porque não dá tempo, mas esse olhar de vocês me responderem se está dando certo, se não está, se faz sentido para vocês ou não, se vocês estão acompanhando ou não, porque afinal de contas é uma tarde de quinta-feira que a gente está aprendendo juntos, né? Eu aprendendo com vocês e vocês aprendendo comigo. Se não for dessa forma, vamos fazer outra coisa. Tem tantas outras coisas que dá para fazer, né? Então, essa confiança que você vai criar com quem está te ouvindo, ela é muito importante, tá? Sempre pede feedbacks igual eu fiz. Se adapte, no caso, alguém precisar de algum outro lugar, olha, a pessoa não está conseguindo conectar, o celular dela não está dando certo, usa várias formas. Então, você pode usar, aqui, se, por exemplo, não desse certo, eu já ia perguntar para a administradora, se a gente não conseguir pela plataforma de vocês, tem um plano B? Como que funciona, sabe? Então, tenha sempre esse olhar. Se por acaso você for fazer uma apresentação simples, né? Você está tentando por uma sala virtual, não está dando certo. Nem que for pela sala do WhatsApp, você pode fazer e não perder a oportunidade do horário da pessoa porque não conseguiu acessar a ferramenta. Já aconteceu isso com vocês? Aconteceu comigo várias vezes. Eu não perdi a oportunidade de falar com a pessoa porque eu já tinha agendado, só porque a ferramenta que a gente escolheu, a primeira, não tinha dado certo. Aí eu fui na segunda, aí eu fui na terceira, eu fui na quarta, eu fui na quinta. Se você não souber quais são essas ferramentas, a gente pode até mais para frente solicitar sobre esse tema, né? Para a gente entender quais são esses lugares que a gente pode fazer, enfim, acho que são ideias variadas aqui que a gente vai colocando, né? Sim, é um bom sinal. Mais slides e menos informação, exatamente. Muito bom, Filomena. E aí, essa questão também de acompanhar o progresso, né? Então, eu vou fazer de novo com vocês aqui. Do meu lado parece que é de novo, mas para vocês, eu acredito que toda vez que vocês estão interagindo, é uma forma de mostrar que vocês estão do outro lado para mim, né? Então, coloquem aí os emojis de vocês. O que vocês estão sentindo até agora? Sabe? Para eu acompanhar esse progresso. Tá legal? Coloca um joinha. Tá com dúvida? Coloca essa carinha que a Angélica fez assim de... Eu não sei se eu entendi tudo até agora, Helena, mas eu tô aqui. Ah lá, tem coraçãozinho, tem palminha. Tá vendo? Essa forma de se expressar, ela é única e personalizada. Cada um escolhe o que mais combina com cada um, sabe? Então é muito gostoso sempre você acompanhar o progresso. É o que eu tô fazendo agora com vocês, né? E lembrando que, poxa, Helena, mas não é todo mundo... Eu acabei de perguntar aqui para vocês, não foram as 65 pessoas que fizeram uma interação aqui no chat. Tá tudo bem. Lembra dos perfis lá atrás, quando eu falei? Tem o perfil do observador, que ele não vai fazer isso que eu estou pedindo agora, porque ele não quer. E tá tudo bem. Eu entendo ele, eu sei que ele está aí. Sabe? Só pelo fato dele não ter saído da sala, eu sei que ele está aqui. Então, isso já ajuda. Beleza? Obrigada por terem colocado aqui, inclusive. O seu jeito é bem especial e leve de compartilhar conhecimento. Obrigada, Luciana. E esse é sempre o que eu estou buscando, né? Então, até é bacana eu contar para vocês que eu estou fazendo um curso de oratória. Veja bem, eu sou Relações Públicas formada,
sou comunicóloga, né? Estou na área de comunicação há muitos anos, já me formei em 2009, e mesmo assim eu estou estudando as técnicas de oratória, as técnicas de fala. Ah, mas eu não consigo hoje procurar uma escola ou fazer alguma coisa. Tem tantas outras formas, igual vocês estão fazendo hoje, que já ajuda. Então, quem está aqui hoje buscando isso já está de parabéns, porque já está fazendo algo diferente para poder colocar isso em prática em breve, certo? E aí, além de acompanhar o progresso, é bacana você sempre utilizar algum local para você compartilhar as coisas, os materiais, né? Então, aqui, por exemplo, depois eu vou perguntar para a Simone, aliás, eu vou perguntar agora. Simone, como que eu posso compartilhar a minha apresentação com todo mundo que estava? Ou não? Vai ser compartilhado o link da gravação para todo mundo acessar? Exato. Vai ser compartilhado no link via e-mail, vai ser encaminhado para o pessoal que estiver presente com a gente, que deixou o e-mail ali no chat certinho de inscrição. Exatamente. Vai ser direcionado com a gravação, com o PPT, com tudo maravilhoso. Certinho. E aí, Simone, dá até a sensação de que isso já foi falado várias vezes, né? Mas como é importante trazer isso quando você está do outro lado, para a pessoa do outro lado entender. Ah, vai ter a gravação, eu não vou perder esse material, sabe? Então, é algo que parece que a gente está repetindo várias vezes. Gente, isso é muito normal. Não parece, Simone? Você não tem a sensação de que você está falando a mesma coisa várias vezes? Mas isso é necessário no curso online. Mas é normal. A Priscila está falando que ficou sem som. Agora? Eu ou você? Você ou eu? Ah, aqui, aí tá ok. Pois é. Som normal. Maravilha. Acho que tá tudo em ordem. Deve ter sido um momentinho que você parou e depois você voltou. Mas obrigada por me responder aqui. Acho que é bacana isso, né? Ah, a Priscila tinha colocado que ela não está ouvindo quando eu falo, é isso? Ixi. Priscila, tenta. Será que ela tenta sair e voltar na sala? Acho que é bacana, né? Vamos tentar essa primeira. Tenta, porque eu acho que foi um delay às vezes dela, porque não sei, para mim tá vindo várias mensagens repetidas. Tentar sair e entrar de novo. Eu faço isso às vezes, gente, com a minha sala de aula. Olha o que eu faço. Eu mesma escrevo no chat. Isso pode acontecer. Se você estiver apresentando, se você precisar escrever alguma coisa, você pode colocar essas informações também no chat, parar e escrever. Nossa, mas eu estou apresentando, não fica chato eu parar para escrever? Não fica, você está ajudando, tá? Tá tudo bem. Tudo isso são olhares, vocês estão pegando, né? Quanta coisa. E eu estou vendo um monte de e-mail aqui agora, vai ser mandado automaticamente por e-mail, porque vocês fizeram um cadastro aqui, né? Então não precisam se preocupar. Mas bacana que vocês compartilharam aqui para a gente. E aí, faltam 5 minutinhos aqui para mim, eu já vou finalizar com vocês. Eu quero passar... Fica tranquila. Eu quero passar para vocês... Deixa eu ver se tem mais uma. Eram 10, na verdade. Ha! Tá vendo como é bacana? Outra estratégia. Eu falei que eram 6, vocês ficaram até aqui e gostaram, pelo jeito. E aí eu vou passar mais um pouquinho como um extra, tá? Então, 7. Compartilhe recursos. Então, você fornecer às pessoas outros materiais e outras referências. Então, eu, por exemplo, depois eu vou querer o contato da nossa entrevistadora aqui para passar para ela o material que eu tenho para ela poder acompanhar coisas diferentes, específicas de como ela pode entrevistar de uma forma mais adequada, sabe? Com relação a esse assunto. Então, tenha sempre isso na manga. Poxa, às vezes a pessoa... Eu não estou apresentando sobre isso, mas ela quer informações depois de quando acabar. Manda, tá tudo bem. Manda a hora que você puder, né? Isso faz parte também. Não é só a hora que eu tô aqui que eu vou ficar com vocês, depois eu sumo do planeta e nunca mais falo. Não, não é assim. A gente começou um relacionamento agora, né? Então isso é bacana quando vocês fizerem isso também. Faça atividades diferentes. Então, vocês viram que no meio da minha apresentação eu falei para vocês pegarem papel e caneta e anotarem. Eu pedi para vocês, em algum momento, mandarem coisas aqui no chat várias vezes. Então, a Simone teve que abrir a câmera dela. Então, assim, as coisas vão acontecendo. E aí a gente vai utilizando esses recursos, né? Essas atividades também diferentes aqui, tá? Para ser mais atrativo, gente. Senão fica chato para mim, fica chato para vocês, e aí a gente não está cumprindo o objetivo da nossa tarde, né? E aí, ai, que legal, vai me convidar para ir no seu projeto, com certeza. Manda para mim que eu vou adorar. E aí,
Deixa eu ver aqui mais. Encoraje a interação, que é exatamente o que eu estava fazendo aqui. Eu parei de ler para ver a interação de vocês. Como é importante. No CIAD, eu fiz estágio no CIAD. Você não está entendendo, Daniel? A gente tem coisas para conversar. Quando você encoraja a interação, você cria oportunidade para as pessoas falarem coisas como o Daniel acabou de falar. Eu abri mais informações minhas, ou passei mais informações que outras pessoas vão, poxa, eu também vou falar algo a respeito, sabe? Sabe aquela coisa da conversa? Então, eu não estou aqui falando para mim mesma. Eu estou falando com vocês falando comigo. Só que eu tenho uma hora de fala, querendo ou não. Mas eu não quis só para mim, eu quis para todos nós, na melhor forma que eu podia fazer. Então, você tentar fazer isso também é bacana, independente do que você está fazendo, sabe? E, por fim, não menos importante, divirtam-se. Afinal de contas, né, ensinar online é uma experiência realmente muito gratificante. Tem todas as vantagens de não ter que se deslocar, de fazer num ambiente confortável, de tomar o melhor café do mundo, ou a melhor água do mundo, que foi você mesmo que pegou, você mesmo que organizou para você, né? E você conseguir desfrutar tudo isso, tá? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, tá? De apresentar para vocês, e muito obrigada. Obrigada a gente, né, que tem que te agradecer por, nossa, fazer esse webinar incrível, né, pessoal? Acho que todo mundo gostou bastante. Eu até convido o pessoal, aqui no final, vocês vão receber uma enquete até referente ao webinar, referente aos principais tópicos, porque a Spring, a gente sempre faz uma série de webinars. Então, gostaram? Foi bom? Vamos lá responder a enquete, colocar mais perguntas, vamos chamar a Helena novamente, né? Para que ela venha participar, trazer outros tópicos para a gente, mandem seus questionamentos e fiquem à vontade. Aproveitando, só para a gente fechar um pouco com uma chave de ouro aqui o nosso webinar, quando a Helena comentou até sobre plataformas, né? Então, quando você faz um curso que você disponibiliza tanto para o seu aluno, colaborador, e utilize uma plataforma que consegue engajar melhor, prender a atenção, faz sentido para a gente. A gente, quando está com o professor, ou quando você vai fazer uma apresentação, isso chama muito mais sentido, faz sentido porque você está ali, né? Está gostando, está interagindo com o seu conteúdo, ainda mais agora nesse ambiente de aula, esse ambiente virtual que a gente demanda e que a gente atua bastante tempo. Então, lembrando para vocês também que a Spring também trabalha com isso e fiquem à vontade para adicionar a gente, acionar a Helena no LinkedIn, mandar e-mails e vir fazer parte, tá? Desse nosso time aí da Spring apresentando e conhecendo cada vez mais o Switch Max e o Learn. A Helena está deixando seus contatos. Pessoal, muito obrigada, tá? Vocês vão receber o e-mail, vão receber a gravação e vão receber também essa enquete. Por favor, é muito importante para nós que vocês respondam essa enquete para a gente conseguir chamar a Helena de novo, né? Eu venho, hein? Todo mundo gostou. Muito obrigada pela presença de vocês em mais um Obrigada, gente. Tchau, até a tchau, próxima. Gente.